Olá a todos, meu nome é Paulo e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso estudo sobre Roma, dessa vez sobre cidadania romana. A gente já viu sobre a formação de Roma, a monarquia romana, a República Romana e agora a cidadania. Se você perder alguns vídeos, vocês podem ver ali no comentário fixado que vai estar a lista aí para vocês dos outros vídeos, ok? Vamos dar continuidade aqui então com aquela velha reflexão. Na Roma antiga, a cidadania dependia do exército ou da liberdade conquistada. Hoje, todos nascemos cidadãos, você, eu, todo mundo. Mas será que todos têm os mesmos direitos e oportunidades? O que mudou e o que continua parecido? Eu sei que para o sexto ano essa é uma novidade, falar sobre direitos, sobre ser cidadão, e a gente vai tentar entender isso a partir do quê? Do que os gregos e os romanos entendiam sobre ser cidadão. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olhem nessa imagem aqui, o que vocês estão vendo. Estamos vendo aqui escravizados ali da Grécia Antiga, num antigo jogral, no qual está oferecendo vinho ali para o seu senhor. Então, como que era a cidadania deles? Na Grécia, a cidadania era restrita ao nascimento de um determinado grupo étnico. Como a gente viu, os cidadãos eram aquelas pessoas que nasceram na polis ali na Grécia Antiga. Então, estrangeiros, escravizados, mulheres não tinham direitos, não eram considerados cidadãos. Por quê? E isso era que a gente vai estar vendo. Havia uma desigualdade muito grande. Então, esses grupos étnicos, eles compartilhavam de língua, tradições, costumes em comum. E em Roma, muda um pouquinho isso, porque podia ser conquistado por pessoas de diferentes origens, desde que isso fosse bom para Roma. Então, a gente começa a ver que tem uma diferença aqui. Olha aqui nessa imagem, o que nós temos aí é um diploma militar romano. Esse diploma militar garantia direitos e cidadania ali para a pessoa que a possuísse. Então, o cidadão romano possuía privilégios como votar, ocupar cargos públicos, ter proteção legal, propriedade e casamento reconhecido. Em troca, deveria servir o exército, pagar imposto, obedecer às leis e participar da vida política. Então, a gente vê que ser cidadão é ter direito de participar da vida política, ter direitos ali, pelo menos na região que temos. Roma, conquistando a cidadania. A cidadania foi usada como ferramenta política. Por quê? Ao mesmo tempo que Roma estava expandindo os seus territórios, ele estava oferecendo, de um certo modo, cidadania a esses povos que estavam sendo conquistados. Certo? Então, muitos dos povos, eles acabavam se tornando cidadãos romanos também. Um exemplo prático aqui é Paulo de Tarso, né? Se a gente olhar ali na Bíblia. Ele era judeu, mas era também um cidadão ali romano, que seu pai tinha comprado esse direito. Então, a gente vai ver algumas leis. A lei de julho, em ano 90, vai conceder cidadania aos povos latinos que não que eram aliados e não, vamos dizer assim, se rebelaram contra Roma. Então eles ganharam, né, o seu direito a ser cidadãos romanos. E o Edito de Caracalla, em 212, que estabeleceu que todos os homens livres do Império eram cidadãos, tá certo? Os escravizados não, como a gente vê aqui. No entanto, a partir do final da República, durante o Império Romano, a concessão da cidadania tornou-se mais liberal, com o objetivo do quê? Integrar os povos conquistados à cultura romana. Os romanos tinham essa sacada, eles queriam evitar ter muitos atritos com os povos, davam cidadania para eles. Cada um se tornava um pouco romano e isso era algo que chamava muita atenção. Mas quais as características da cidadania romana? Primeiro, direito ao voto, que é o sufrágio, que hoje todo mundo tem, direito a se candidatar a cargos públicos, que hoje todo mundo tem, proteção legal, direito ao casamento legal, que é o chamado conúbio, direitos a possuir terras também, que não parece aqui, mas são direitos que temos hoje em dia, certo? E quem eram os não cidadãos ali do Império Romano? Nem todos tinham esse acesso. Mulheres, estrangeiros, escravizados, tudo eram considerados não cidadãos. Eles não poderiam participar. Então houve muito conflito por causa disso. A exclusão vai gerar então conflitos. Escravizados organizaram revoltas, como a Segunda Guerra Civil, liderada por Eununs, que era também um escravizado que queria mais liberdade. Teve o Espartaco, que a gente viu na outra videoaula. Isso vai mobilizar milhões de pessoas, milhares de pessoas contra Roma. Perderam, com certeza. Mas mulheres também tiveram uma representação. Por exemplo, na questão da Hortência, que protestou contra os impostos injustos, como a gente pode ver nesta imagem, ok? E ao lado aqui nós temos também o escravo ali, as mulheres servindo aos seus senhores ali, certo? Aí entra a pergunta: com o seu crescimento, oferecer cidadania foi uma estratégia grega ou romana para unificar um grande grupo que envolvia muitos estrangeiros? Então, a resposta concreta é
Com certeza, romano. Isso aí, muito bem. Continuando, só para a gente revisar e terminar. A cidadania romana estava ligada ao serviço militar, garantida pelo diploma militar. Com o fim da República, não cidadãos também podiam servir e obter cidadanias. Os libertos conquistavam a liberdade pela chamada manumissão, que nada mais é que os seus senhores vendendo a liberdade para os seus escravos, ou dando a liberdade somente disso, tá? Mas não tinham todos os direitos de cidadãos nascidos livres. Hoje, a cidadania é um direito desde o nascimento para cada um, embora ainda haja desigualdade no mundo que a gente vive, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês voltem um pouquinho o vídeo aonde você não entendeu e até o próximo vídeo e até.